E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos, alunos e alunas do Aprova. Olha, hoje a gente vai fazer um verdadeiro raio-x da prova de linguagens do Enem. A ideia aqui é deixar o achismo de lado, sabe? A gente vai mergulhar nos dados para entender o que realmente cai e onde vale a pena focar a nossa energia. Bora descobrir juntos o caminho para aquela nota que vai fazer toda a diferença? Então, vamos direto ao ponto. A pergunta que todo mundo se faz é: qual é o grande segredo para mandar bem, para dominar a prova de linguagens do Enem? Será que é decorar 1 milhão de regras? Spoiler, não é. O segredo, na verdade, está em estudar com estratégia, com inteligência. E a chave para destravar isso está escondida nos dados. Vamos dar uma olhada no que eles têm para nos contar? E pronto, tá aqui a resposta. Olha só para esse gráfico, gente, é impressionante. A prova de linguagens não é nada equilibrada. Quase metade dela, isso mesmo, mais de 42%, gira em torno de um único assunto: gêneros textuais. Cara, isso não é só um número, é um mapa do tesouro. É a prova dizendo pra gente: ei, foca aqui. Dominar esse tema é, sem dúvida, o atalho para garantir um monte de questões. Então, vamos mergulhar de cabeça nesse tema principal, gêneros textuais. E a primeira coisa que a gente precisa colocar na cabeça é que para o Enem, a palavra texto vai muito, mas muito além daquela ideia de um monte de parágrafos escritos numa folha. Pensa comigo, para o Enem, um texto é basicamente qualquer forma de comunicação que a gente usa. Sabe, uma notícia de jornal, um post na rede social, um poema, a letra de uma música, uma tirinha, até uma obra de arte. Tudo isso é texto. E cada um deles tem um porquê de existir, uma estrutura própria. O que a prova quer saber é: a gente consegue sacar a mensagem, decodificar o que está sendo dito, não importa se é com palavras, imagens ou som? Vamos pegar um exemplo que todo mundo adora: tirinha. É um clássico do Enem. O humor da tirinha quase sempre vem daquela quebra de expectativa, né? Pensa numa cena. Um médico todo formal, usando um monte de termo técnico, fala para a personagem que ela está envelhecendo. Aí ela, com toda a simplicidade do mundo, solta uma resposta super direta, bem popular. É exatamente esse choque, essa mistura da linguagem formal com a informal, que o Enem adora cobrar. Eles querem ver se a gente percebe essa variação da língua e entende como ela foi usada para criar o humor. E música? Ah, música cai direto. Aí aparece um trecho tipo esse, do Bob Marley, e a galera já congela. Preciso saber inglês? Calma. A questão aqui nunca é o idioma, é a mensagem. O Enem quer saber se a gente consegue ler essa letra e sacar a ideia por trás dela, a mensagem de luta, de se levantar pelos seus direitos, de conscientização. Entender uma letra de música na prova é, no fundo, entender o papel social que ela tem, o chamado que ela faz. Ok, agora, isso aqui. Uma banana colada na parede com uma fita. Isso pode ser um texto? Pro Enem, pode. E como pode? Isso aqui é arte conceitual, gente. O lance não é a banana em si, mas a ideia, a provocação. A obra está basicamente gritando na nossa cara. O que é arte, afinal? Quem decide o que vale alguma coisa? É esse tipo de texto visual que dá um nó na nossa cabeça e desafia o que a gente pensa que o Enem ama de paixão. Bom, tá dando para perceber um padrão aqui? Analisar uma tirinha, uma música, uma obra de arte, tudo isso exige a mesma habilidade central. E essa é a grande essência da prova: interpretação de texto. Pode acreditar, mesmo quando a questão tem cara de gramática ou de literatura, lá no fundo, o que o Enem está testando mesmo é a nossa capacidade de ler o mundo, de entender a mensagem dentro do seu contexto. E aqui, tem uma virada de chave que é super importante. Pode esquecer aquela gramática da escola, de ficar decorando regrinha e nome esquisito de oração. O Enem não está nem aí para isso. O que ele quer saber é para que serve aquela palavra, aquela vírgula, qual o efeito que ela causa no texto. Pensa que é como um motor de carro. Não adianta saber o nome de todas as peças se você não entende como elas trabalham juntas para fazer o carro andar. É isso. A prova cobra a gramática em ação, a língua sendo usada de verdade. Para isso ficar bem claro, vamos olhar esse poema da Vitória Santa Cruz. É um texto forte, né? A gente lê e sente o impacto, dá um arrepio. Mas, para acertar a questão do Enem, não basta só sentir. A gente precisa entender como o texto construiu essa emoção na gente. Então bora lá, vamos desmontar esse poema para ver como ele funciona por dentro. Olha que construção incrível! O poema começa com a dúvida, a personagem se questionando. Aí vem a repetição da palavra negra, que não é só uma palavra, é uma martelada, reforçando a agressão, o insulto. A linguagem aqui não está descrevendo uma cena, ela está expressando a dor de descobrir o preconceito. O texto inteiro é sobre uma jornada de identidade. É esse tipo de análise mais profunda, que entende a função das palavras, que o Enem quer da gente. Beleza. E literatura? Com aquele monte de escola literária, de autor, de livro, por onde a gente começa? O que tem que priorizar?
Adivinha só, a resposta, de novo, está nos dados da prova. Eles são o nosso guia para a gente não sair atirando para todo lado. E o gráfico não mente. Olha só, modernismo e literatura contemporânea juntos somam mais de 60% das questões. É muita coisa. E se a gente parar para pensar, faz todo sentido, né? São justamente os movimentos que mais conversam com o Brasil de hoje, com as nossas questões sociais, com a nossa identidade, e é isso que o Enem quer. Então, se o tempo está apertado, já sabemos onde concentrar a revisão, certo? E quando a gente fala em literatura contemporânea, às vezes ela se parece com isso. O que a gente está vendo é um vaso chinês, uma peça de milhares de anos, com o logo da Coca-Cola pintado em cima. Esse texto visual do artista Ai Weiwei está falando um monte de coisa ao mesmo tempo. Fala sobre globalização, sobre o encontro ou o choque entre o antigo e o novo, entre a tradição e o consumo. Ler essa imagem é fazer análise literária só que com os olhos. Ufa! A gente passou pelos gêneros textuais, vimos que tudo é interpretação e demos uma olhada estratégica em literatura. Agora, para fechar, vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça. Então, qual é o grande segredo? Não é sobre decorar, é sobre treinar o nosso olhar. No fim das contas, a prova de linguagens é isso, uma prova de leitura. Mas não só leitura de palavras, é leitura de imagens, leitura de músicas, de gráficos, leitura de mundo. É uma prova que testa a nossa capacidade de interpretar a complexidade toda que está à nossa volta. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Espero de verdade que essa nossa análise ajude a direcionar os estudos de todo mundo para o que realmente vai fazer a diferença. Mantenham o foco e a dedicação. A gente se encontra na próxima. A prova Audiocursos. O futuro dos estudos chegou e você já pode ouvir.